satisfação e felicidade de estar nesse último fim de semana em Uberaba, onde eu tive a oportunidade de visitar a sua casa, onde ele veio a desencarnar, inclusive, e fomos visitar o túmulo, né? Porque o Chico, eu tenho certeza que ele não está lá, né? Só os seus restos mortais. E foi uma alegria imensa que nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho do Carlos Bacelli e da mediunidade dele. Chegamos lá às 3 horas da manhã para acompanhar todo o trabalho, saímos às 9. E bastante gratificados com esse legado que o Chico nos deixou. Então nós sabemos que o Chico nasceu dia 2 de abril de 1910 e desencarnou dia 30 de junho de 2002. Essa data é muito lembrada porque foi a época do pentacampeonato da seleção brasileira, né? Então as pessoas lembram-se mais disso do que do desencarne do Chico, né? Que já faz um tempinho. Psicografou mais de 400 livros, vendeu mais de 50 milhões de livros. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, só que ele não conseguiu o número de votos suficiente para que ele pudesse vencer. Foi eleito em 2000 o Mineiro do Século pela Rede Globo Minas e em 2012, que é mais recente, o maior brasileiro de todos os tempos. Curiosamente, um espírita num país eminentemente católico e hoje com uma vastidão de evangélicos, né? Então, é interessante que um espírita tenha conseguido ganhar esse título de o maior brasileiro de todos os tempos. Mas por quê? Porque a sua obra fala por si só, né? Então, essa mensagem do Chico, da sua obra, ela é maravilhosa. E aí a gente vai falar dessa senhora, Dona Maria João de Deus. Por que Maria João de Deus? Ela é uma filha de mãe solteira, nasceu num hospital chamado João de Deus. E como ela não tinha pai, adotaram esse sobrenome, o nome do hospital. Que nasceu. Eu sinceramente não sei exatamente a data dela, porque não tem inclusive na biografia dela. Mas desencarnou há 100 anos atrás. Coincidência ou não, né? Há 100 anos atrás ela desencarnou. Inclusive nós tivemos o privilégio de colocar um artigo no jornal Folha da Região falando a respeito do assunto. Por quê? Porque colocamos esse assunto no jornal. No mesmo dia 29 de setembro, só que agora, 100 anos depois, uma sonda da NASA descobriu que existe água em Marte. Só que quando a Dona Maria João de Deus escreveu o livro, através da psicografia do Chico, ela já tinha falado a respeito. Ela falou que existia vida e água em Marte. Então, por uma feliz coincidência, né, que a gente sabe que coincidência não existe, então nós tivemos a oportunidade de colocar um artigo falando a respeito desse assunto. Então essa é a Dona Maria João de Deus, que foi, segundo o Chico, que ele coloca no prefácio do seu livro, foi a sua progenitora, né? Foi sua mãe enquanto estava encarnada aqui. O livro ele foi psicografado em 1935, ou seja, 20 anos depois do seu desencarne, um tempo considerável, né, se a gente for pensar a respeito disso. Perdão. Ele foi publicado em 36 e os direitos autorais foram doados para as órfãs da Casa da Criança de São João Batista da Glória, em Minas Gerais. É interessante que isso foi um pedido, inclusive, da Dona Maria João de Deus, para o Chico, que fosse dedicado a elas. Possui 125 capítulos. Eu não vou ler esse livro, ele deve ser dessa grossura. Ele é muito fininho, ele é bem curtinho. Por quê? O interessante é que a Dona Maria João de Deus, ela escreve como se ela estivesse fazendo um pequeno diário para o Chico. Ou seja, ela dá pequenas anotações. Tem capítulos que, para vocês terem uma ideia, tem 5 ou 6 linhas, só traçando em linhas gerais o que ela estava falando a respeito do assunto. Então, é gostoso de ler, bem prazeroso e bem curtinho, vale muito a pena ler.
E eu conversando com o Bacério uma vez, ele fez um comentário comigo que me deixou mais feliz ainda. Ele falou: você sabia que o Chico recomendava esse livro para ser lido antes de ser lido no nosso lar? Né? Então a gente às vezes não sabe. Por quê? Porque ele traz muitas informações a respeito da vida espiritual. E esse livro, particularmente, por a Dona Maria João de Deus, ela colocar pequenos textos ao longo da sua estadia no mundo espiritual, ela faz várias viagens, ela fala sobre vários assuntos. Então eu dividi o livro em 3 partes. Na primeira parte, onde eu falo do desencarne dela, propriamente dito, da sua vivência no mundo espiritual. Do segundo, as suas viagens, que a Dona Maria João de Deus adora viajar, só que não é viagem daqui para ali não, viu gente? São viagens interessantíssimas, são viagens intergalácticas, isso aí é muito interessante. E o terceiro é a sua despedida, o sentido do porquê do livro e tudo mais. Então eu dividi nessas 3 partes, no qual a gente vai estar falando da primeira parte, que é o desencarne e a sua vida espiritual. Últimos instantes do tormento corporal. A Dona Maria João de Deus desencarnou numa situação bastante difícil, com uma doença degenerativa que tirou-lhe todas as forças e induzia a uma dor tremenda. E ela conta no livro da dificuldade que ela tinha, principalmente porque ela não queria abandonar os filhos. Por ela ser católica, ela sabia que ia para algum lugar. Então ela tinha o medo de saber para que lugar ela ia e o que ia acontecer depois, porque ela sentia como se ela fosse abandonada e abandonaria os filhos também, porque ela não sabia para onde eles iriam. O maior medo do desencarne dela, ela estava tranquila, mas o maior medo era de não saber para onde ela ia e o que iria acontecer com ela após a sua partida. Então ela se apegava à vida, porém, de tamanho sofrimento, de tamanhas dores que ela sentia, ela em determinado momento se entregou. Ela disse que ela não aguentava mais e se entregou e começou então todo o processo de desencarne dela. E ela fala da perturbação pela qual ela estava passando, que era uma perturbação bastante séria, porque ela não conseguia juntar as ideias para que ela pudesse identificar onde estava, o que estava acontecendo. Ela percebia as coisas, mas não compreendia exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Então ela fala exatamente dessa perturbação. E o interessante que ela fala, um comentário muito oportuno: meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Desencarnado, a gente acha que é uma nuvem, né, vaporosa. Um espírito é um ser de luz e tal. Mas ela fala que ela sente o coração, que ela sente a pulsação, ela sente que ela precisa de ar. Então como que funciona isso? O mais interessante é que às vezes a gente não se dá conta que o que nós chamamos de perispírito, né, que tem outras denominações, uma delas é chamado modelo organizador biológico. O que significa? O corpo espiritual, ele que dá origem ao corpo físico, ele que dá a diretriz para a formação do corpo físico. E segundo o livro dos Espíritos, ele é ligado, o perispírito, ao corpo físico, ele é ligado célula a célula. Então, nós raciocinamos da seguinte forma: se ele é ligado célula a célula, toda célula que nós temos no nosso corpo físico, o perispírito possui. Principalmente porque ele que deu origem ao que nós temos no corpo físico. Então, quando estamos desencarnados, o perispírito tem todas as células que nós possuímos enquanto encarnados. Então, os nossos cabelos vão continuar crescendo, as unhas vão continuar crescendo, vamos continuar sentindo fome, necessidades fisiológicas, tudo vai continuar exatamente como é, porém, numa condição material diferente da que nós nos encontramos hoje. Então, não é surpresa
que a Dona Maria João de Deus sentia o coração bater. Por quê? Porque ela ainda tinha todas as células do coração, o sangue ainda circulava. Se nós vemos André Luiz no livro Nosso Lar, fazendo um comparativo, André Luiz ele está barbudo, cabeludo, ele sente fome, sede, e ele fica lá no plano espiritual, no umbral, como nós chamamos, por mais de 8 anos, e sentindo todas essas necessidades. No livro é muito mais detalhado, porém no filme isso é retratado. Tanto é que ele tem uma ferida bastante grave no seu abdômen, né? Que inclusive Lísia começa a fazer o seu tratamento. Então o perispírito ele é danificado, ele tem feridas, ele tem marcas, ele tem, né, uma situação diferente daquilo que nós imaginávamos, que o espírito não desencarnou, vira uma nuvenzinha. Não é bem assim que funciona. Nós continuamos exatamente como somos. Se somos carecas, vamos continuar carecas, senhores, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. A não ser que nós adquiramos uma evolução espiritual e façamos nascer cabelo ou fazemos uma plástica daquilo que nós não concordamos. Por quê? Porque o perispírito é formado de acordo com a nossa condição mental, né? Então, se a gente tiver um processo evolutivo mais adiante, com certeza nós iremos mudar a nossa aparência. A gente não gosta do nariz, vamos modificar um pouquinho, mas por enquanto a gente vai ter que se contentar com o que a gente é, né? Por enquanto, até que a gente consiga uma evolução e aí a gente consiga mudar a nossa situação. E a Dona Maria João de Deus, interessante, ela desencarnou dia 29 de setembro, certo? E aí ela fala no livro que ela foi procurar ajuda em algum lugar que pudesse ajudá-la, porque ela se sentia perturbada. Católica, onde que o católico vai? Na igreja. E ela foi na igreja. E ela fala exatamente o dia que ela foi procurar uma igreja, onde ela foi procurar ajuda, amparo. Dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é dia dos finados, né? Dos mortos. Que de morto ninguém tem nada disso, né? Que a gente sabe que morte é uma coisa que a gente inventou, né? Ela é necessária para que a gente dê continuidade no nosso processo. Então ela foi até uma igreja. E interessante, ela conseguiu então, olha só, 2 de novembro, e ela desencarnou em setembro. Ou seja, ela passou um mês inteiro perdida, sem saber onde ela estava, como ela estava. Ela ia em casa, tentava falar com os familiares, ninguém respondia, provavelmente só o Chico, né? Provavelmente. Mas ninguém respondia, ela estava altamente perturbada, até que ela consegue então ir para a igreja. Quando ela consegue ir na igreja, ela faz uma prece. No momento em que ela faz essa prece, ela é tomada de uma sensação como se ela tivesse um desmaio. Ela fecha os olhos por alguns instantes, e a hora que ela desperta novamente, ela está num ambiente totalmente diferente. E o mais interessante é que ela fala, eu estou num lugar muito bonito, com várias obras de arte, porém eu não sei te dizer como, tipo, o que é feito tudo aquilo, porque não tem termos de comparação aqui na nossa terra, né? A gente não consegue divisar isso. Então ela percebe um ambiente muito gostoso, muito agradável, onde várias pessoas estão ali na mesma situação que ela. Então ela percebe que ela não é a única que está perdida, né? Muitos estão ali na mesma situação. E em determinado lugar existe um púlpito, onde um ser de luz se materializa. Estou falando de casa de uma igreja católica, não estou falando de centro espírita não, tá? Ou seja, a ajuda ela vai em todos os lugares, independente da denominação religiosa que se encontra. E esse ser de luz que se materializa convida aqueles que ali estão para que possam seguir com eles, né? Falando que eles já não pertencem ao mundo dos vivos e que eles precisam seguir adiante.
Então ela percebe que é levada para outro local, onde ela começa, inclusive, a trabalhar e a estudar. Né? Então a gente vai trabalhar no plano espiritual, quando a gente desencarnar, não vai ter arpinha para a gente, né, descansar. Não, a gente vai ter que ralar bastante ainda, principalmente do lado de lá. Por quê? Porque a gente tem medo de morrer. Porque a gente sabe que não fez tudo aquilo que a gente deveria ter feito aqui. Né? Então, quando chega do lado de lá, a gente vai ter que colocar o braço para trabalhar. Né? Então, é interessante essa condição. Então, ela fala que ela se entregou e ela sentiu uma vibração muito boa percorrer o ser, então ela foi conduzida a esse local. E nesse local, eu vou deixar até aqui para vocês verem, ela reencontra a sua mãe, a dona Francelina. Ela reencontra a sua mãe, que a ajuda, a partir desse momento, a ajuda a viver no mundo espiritual. A mãe dela, que inclusive que é a tutora dela lá no plano espiritual. Tamanha a capacidade dessa senhora, que todos diziam que era uma pessoa muito, muito boa. E ela fala para a filha, isso até arrepia a gente, né? Já pensou desencarnar, ter essa condição, reencontrar nossos familiares, principalmente mãe. Quem não gosta do colo de mãe, né? Tem problema quem não gosta do colo de mãe. E ela diz o seguinte: Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado, aqui, filha, junto do meu coração. Aonde a Maria deita no colo da sua mãe. E aí, a partir desse momento, ela começa todo o trabalho, todo o desenrolar de um trabalho no mundo espiritual. Então, que alegria ter essa oportunidade. Porém, isso daqui não vem de graça, né? Nós temos que fazer por merecer esse momento. E como que nós fazemos? Procurando nos tornar melhores a cada dia, em cada momento que a gente tem aí. E aí a Dona Maria João de Deus fala a respeito de alimentação, ela fala de outras situações, ela fala de como que é a vida no mundo espiritual. E uma coisa interessante, que necessitam por força dos arraigados hábitos de alimentos análogos aos da terra, ou seja, a ilusória nutrição. Os espíritos continuam se alimentando no mundo espiritual. Continuam. Até ontem nós brincamos, será que tem chocolate do lado de lá? Né? Porque, e quem conhece a vida do Chico, por exemplo, sabe que ele adorava uma Coca Light. Né? Então, até certa vez ele questionou, né? Não tem Coca Light lá? Né? Então é interessante isso. E a gente sabe que existem. Por quê? Porque nós temos hábitos. E esses hábitos, eles não vão desaparecer de uma hora para outra. Né? Então nós temos necessidades, sim, e nós vamos nos alimentar, nós vamos absorver energias. A Dona Maria João de Deus fala que com o tempo, com o trabalho, com a dedicação, eles vão absorvendo todos os nutrientes de que eles precisam, exatamente do oxigênio e de outras emanações que existem na natureza. Então ela fala que ela só se alimenta disso. Porém, existem aqueles que ainda precisam da sua empadinha, né, da sua saladinha e tudo mais. E aí eles vão ter essa condição. Isso daqui é uma cena interessantíssima, porque a Dona Maria João de Deus fala dessa convalescência dos desencarnados. Por que eu trouxe exatamente esse capítulo, que é o capítulo 49? Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas, a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Essa é interessante, essa situação, porque ela fala da Primeira Guerra Mundial, onde eles acolhiam aqueles que tinham desencarnado em combate. Só que eles construíram hospitais locais para recepcioná-los, inclusive bebidas, fumo, que eles estavam habituados a consumir, eles criavam também. Para quê? Para que eles tivessem tranquilidade nessa passagem.
Porque você não pode muitas vezes falar, ó, você morreu, está aqui, a pessoa fica doida, né? Tanto é que nas reuniões mediúnicas a gente precisa ir com bastante tato quando um espírito que se manifesta através do médium e fala que está sentindo dor, isso, aquilo, e que você fala, ó, você morreu, você desencarnou. O espírito, né, toma um choque, um susto. Então a gente tem que falar devagar, que nem a piada, né? Ó, sua mãe subiu no telhado. Quem é mais velho se lembra dessa história. Depois a gente conta, né? Então a gente tem que falar as coisas com uma certa tranquilidade, para que as pessoas possam absorver aquele momento. E ela fala, tudo é confeccionado. O que ela quer dizer com isso? Existem fábricas no mundo espiritual, fábricas de roupas. As costureiras não estarão desempregadas no mundo espiritual, elas terão trabalho, né? A cadernetinha de bônus hora vai poder ser cheia com o trabalho da costureira, cozinheiras, com certeza vão ser necessários. E aí, para os homens, vai sobrar o quê? Pedreiros, né? Pessoas que possam ajudar na construção das casas, toda uma gama de coisas. Ah, mas tem tudo isso no mundo espiritual? Tem tudo isso. Quem se lembra do livro Nosso Lar? Em determinado momento, o André Luiz fala do Aerópus. Quando ele fala do Aerópus, ele faz um comentário que a gente passa despercebido. Ele fala, em outras oportunidades, né, em outros momentos, tive a oportunidade de visitar as oficinas dos aerópus. Então eles quebram, eles precisam de mecânicos, precisam de engenheiros, precisam de pessoas que vão trabalhar. A Dona Maria João de Deus fala que existem instrumentos que até então nós não conhecemos, de visão a longa distância, televisão, né? Ela fala de aparelhos que eles conseguem se comunicar com outros lugares, hoje celular. Então ela fala de tudo isso, e ela conta isso no livro, que o Chico tinha essa curiosidade também. Curiosidade em termos, né, gente? Porque o Chico, com certeza, ele via isso tudo o tempo todo e já sabia exatamente o que ele estava falando, né? Mas ela conta tudo isso, que já existia toda essa tecnologia no mundo espiritual, que aos poucos elas iam sendo trazidas para o mundo físico, para o nosso mundo aqui. Então ela fala exatamente disso, que essa convalescença dos desencarnados é acompanhada com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, para que as pessoas não tenham, né, não fiquem sendo acolhidas de uma forma que, ó, você morreu, vai para o tal. Não é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. É tudo feito com muito carinho, com muita atenção. E ela fala de locais de almas sofredoras, ou seja, locais no mundo espiritual onde imperam a dor, a angústia, o sofrimento, que são cidades construídas por espíritos, como ela chama, malvados, e que ainda estruturam uma vida de escravidão, de subserviência, uma vida bastante difícil. Então ela fala que ela vai visitar esses locais onde existe muita e muita dor. E com quem a Dona Maria João de Deus trabalha no mundo espiritual? Ela trabalha com atendimento a preces. Isso eu falo em 1935, né? Hoje eu não sei o que ela faz lá, né? Segundo informações, Dona Maria João de Deus já está reencarnada. Eu não sei exatamente onde, assim como, por exemplo, a Dona Laura, do livro Nosso Lar, que no livro conta-se, né, da reencarnação dela. O Lísias também está reencarnado como filho da Dona Laura. E, segundo dizem, Emmanuel é filho do Lísias. Está reencarnado aqui no nosso estado de São Paulo. Algum lugar. Ninguém sabe onde é. Então, a gente tentou esmiuçar isso domingo, gente, mas não consegui tirar essa informação do pessoal lá de Uberaba. Então, Emmanuel está reencarnado. Então, Dona Maria João de Deus fala desses lugares de aflição, de angústia. Mas por que existem esses lugares?
é porque nós nos juntamos com os nossos semelhantes, né? Pessoas boas se juntam e formam grupos bons. Pessoas ruins se juntam e formam quadrilhas, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Nós vamos para locais de acordo com a nossa condição, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos ideais. Então a gente precisa entender que se eu quero ir para um lugar melhor, eu tenho que fazer por onde, né? Eu tenho que construir o meu caminho hoje aqui. Quando eu desencarnar, eu penso nisso. Uma vez perguntaram para o Chico, tem uma cena do filme Ghost, que é a cena quando um malfeitor desencarna, morre, que vem algumas sombras, pegam a alma e arrastam para o fundo da terra. O Chico fez o seguinte comentário: é exatamente assim que acontece. Então, eu queria ser puxado para cima, para baixo de jeito nenhum, né? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Então, a gente vai para lugares onde a gente se afiniza. E aí a gente tem que trabalhar, a gente tem que empreender uma luta muito grande para a nossa melhora, né? Então, esse livro, ele traz essas lições de muita importância para a gente. Porque ele fala, dá uma advertência. Você vai para lugares de acordo com o que você escolheu. Você construiu o seu caminho. É para lá que você vai. Eu costumo dizer o seguinte: a vida, a gente está nessa estrada, a gente está semeando enquanto a gente está caminhando. Quando a gente desencarna, a gente tem que voltar pelo mesmo caminho pelo qual a gente passou. E o que eu plantei quando eu estava caminhando? Se eu plantei espinhos, é por onde eu vou ter que voltar. Então eu tenho que preparar muito bem a minha estrada, né? Pavimentar ela com flores, com boas coisas, para que eu possa ter uma condição melhor quando eu estiver precisando dele de novo. E uma advertência interessante: muitas vezes a gente costuma ouvir, principalmente na casa espírita, eu fiz uma coisa errada por conta do meu obsessor, é por conta do encosto, né, que tem aí, que fica me perseguindo e tudo mais. E a Dona Maria João de Deus faz essa advertência: a única possibilidade de influência dos trepassados sobre os encarnados é através do pensamento. Ou seja, a única forma que eles têm de nos influenciar é pelo pensamento. Porém, essa é a advertência: a decisão de acolher o pensamento continua sendo minha, não é dele. Quando a gente está com sede, eu não posso pedir para o Vanderlei: toma um copo d'água por mim. Não vai matar minha sede, né? Então é a mesma coisa. A responsabilidade sempre vai ser minha. Por mais que os espíritos nos influenciam, a responsabilidade da tomada de decisão é minha. Claro, vai ter atenuantes, porque você sofreu uma influenciação, mas a responsabilidade continua sendo nossa, não dos outros, né? A gente tem que lembrar, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 no sentido contrário, né? Então a responsabilidade é nossa, e a nossa responsabilidade é bastante grande nesse sentido. E aqui, como eu falei para vocês, a Dona Maria João de Deus, ela trabalha coletando preces. Então ela aprendeu a escutar as preces. E em determinado momento ela se sente, quando ela estava aprendendo, ela se sente atraída especialmente por uma prece que ela viu de uma grande luminosidade e de um carinho muito grande. Ela se acerca dessa luz e ela se percebe nesse momento ao lado de uma mãe que estava em súplica com o filho no seu colo. E aí ela acompanha o seu pensamento, ela entende o que aquela mãe está passando, quais são as dificuldades, quais os problemas pelos quais ela está passando. E a mãe começa então a sua prece dizendo: meu Deus, atende o meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita.
ó Pai nosso que estás nos céus, e ela continua. E nesse momento a Dona Maria João de Deus se acerca, se aprieta da situação e transmite não só o passe espiritual, como também algumas frases para que ela possa se fortalecer. E aí ela se sente muito gratificada quando a mãe levanta com a fé mais robustecida e como se estivesse angariando forças para enfrentar os problemas, as dificuldades. Então é uma situação muito interessante, nos mostrando que todos os nossos pedidos, todas as nossas preces são atendidas. Inclusive, Dona Maria João de Deus fala, não só aquelas que atingem as alturas, como também aquelas que não atingem muita altura, muito pelo contrário, elas vão adentrando ao mundo inferior, porque existem preces para o mundo inferior, que também são acolhidas e são atendidas, né? Ou seja, a cada um segundo as suas obras, né? Então a gente tem que ficar atento a essa situação. E o plano dos desencarnados, a Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. O que ela está falando aí? Que o mundo espiritual ele está em volta da Terra, como se fossem vários mundos. O Marcelo ele faz um comentário como se fosse cebola. Se você cortar a cebola no meio, né, você vai ver que ela tem várias cascas. Então, a Terra seria o centro e todas as outras esferas seriam esferas espirituais. A Dona Maria João de Deus ela fala que até então, naquele momento, em 1915 e 20, ela estava na segunda esfera espiritual. E que lá onde ela estava, o espírito que cuida daquele ambiente, daquele lugar, se chama Aureus, né? E é chamado de o príncipe, segundo eles, que é uma pessoa de uma envergadura espiritual imensa, que foi um dos que trabalharam com Jesus, a época de Jesus. Então ela fala a respeito dessas esferas espirituais. Quanto mais longe, mais elevado o espírito que lá habita. Nós não conseguimos enxergar daqui para lá. Eles enxergam todas as outras esferas de lá para cá. Então ela fala que cada vez mais, cada esfera mais longe da Terra é mais evoluída, né? O nosso lar, se não me engano, está na quarta esfera. Então ela vai falando de várias esferas espirituais. E ali ela tem uma curiosidade de conhecer, né, onde que ela está. E ela fala de uma necessidade de conhecimento das verdades espirituais, porque pasmem vocês, o povo católico, o povo evangélico e muitos espíritas dão um trabalho lascado do povo no mundo espiritual. Por quê? Porque às vezes tem um certo conhecimento, mas quando chega do lado de lá, uns já querem ser recepcionados por Jesus, outros esperam o céu, o inferno, o purgatório, outros acham que vão continuar dormindo, né, de acordo com a escola religiosa. Então ela fala da necessidade da difusão dessas verdades. Para quê? Para que a gente dê menos trabalho quando desencarnar. Olha que interessante, ela faz essa colocação, porque nós damos muito trabalho quando estamos desencarnados, porque a gente quer determinadas coisas, né? Os espíritas normalmente querem ir para onde? Nosso lar, né? Todo mundo aqui quer ir. Eu quero ir para uma morada nova, eu quero ir mais para cima. O nosso lar já está cheio, já está apinhado de gente lá, né? Então a gente acha que a gente vai para esses determinados lugares. Então a gente tem que tomar esses cuidados nesse sentido. Então ela fala dessa necessidade. Eu estou falando isso brincando, claro, é porque eu sei que tem uma cadeirinha no umbral me esperando lá, com certeza, né? É só o tempo que vai dizer. E a Dona Maria João de Deus, então, ela começa a empreender uma coisa muito interessante, as suas viagens. Primeiro ela queria saber onde estava a Terra, mas ela estava no mundo espiritual e não enxergava a Terra. Não, ela não enxergava a Terra. Ela via um ponto escuro no céu, no espaço. Por que o ponto escuro? Até eu representei a Terra numa cor bem escura aqui. E aí o mentor espiritual dela fala que está assim, por quê?
porque são os pensamentos desequilibrados das pessoas que geram um torvelinho de energias negativas ao redor do planeta. E ela se assusta, porque ela vê o planeta Terra escuro, espiritualmente escuro. Triste, né? Que é o local onde nós vivemos, e essas energias são as nossas. Isso já lá atrás, em 1910. E aí nós entramos na segunda parte, que são as viagens. Ela foi, o primeiro lugar que ela foi, Saturno. Por quê? Porque ela é apaixonada pelos anéis de Saturno, ela queria saber como que era. E ela foi visitar Saturno. E ela viu os seres que lá habitavam, os saturninos. E ela fala que são seres altamente espiritualizados, têm a mediunidade já tranquilamente trabalhada, não têm medo da morte, porém ainda não estão dentro de um processo evolutivo mais avançado, ainda precisam evoluir bastante. Então ela fala de assembleias que ficam girando ao redor no ar do planeta. O interessante disso, curiosamente, ela acha que são nuvens, mas o mentor espiritual dela fala que são máquinas, né, com assembleias de pessoas, de seres que lá estão. Isso daqui, vocês podem observar que é uma imagem que ela está em movimento, porém, ela não é circular, está girando, mas ela não é circular. De onde você tirou essa imagem? De uma sonda da NASA. Eu peguei lá no site da NASA essa imagem. E de onde que é essa imagem? É lá de Saturno. Olha só, girando no ar, mas não numa forma redonda. Mas nuvem, se está girando, ela não vai automaticamente pegar uma forma redonda. E por que essa está hexagonal? Ela tem lados. Vai saber, né? O que essa sonda captou. Então ela fala desse sol, dos mares que são rosados, né? A água ela tem uma tonalidade rosa, porque lá o sol não chega com a mesma intensidade, que aliás, gente, ultimamente está terrível, né? O sol parece que cresceu ultimamente. Então ela fala que o sol, que os mares lá são rosados. E ela observa que existia um palácio de preciosas energias, de uma catifa de flores, um tapete de flores. Ela fala que num lugar, num monte, um tapete de flores, no alto desse monte, um palácio, onde nesse palácio um monte de seres saturninos que lá estavam. E esses seres que lá estavam, no final da tarde, o dia em Saturno ele dura 10 horas e 28 minutos. No final da tarde eles estavam em prece. E nesse momento ela percebe a energia que eles estão emanando para o espaço, e logo depois essa energia retorna em forma de luz, amparando a todos eles que ali estão. E ela fala dessa beleza desse lugar. E ela chama eles de seres feios, mas graciosos, porque eram grandes, possuíam uma espécie de asas e eram meio que desengonçados, segundo ela. Dona Maria João de Deus também foi visitar lugares que ela não nomeou. Por quê? Infelizmente a gente não sabe, mas é um lugar que está fora do nosso sistema solar. Por que fora? Porque ela fala de 3 sóis. Se um aqui está difícil, imagina um lugar com 3, né? Mas é interessante, por quê? Porque esses sóis, eles não emitem a mesma energia que nós temos aqui. E ela foi, inclusive, para esse lugar para estudar a composição da luz. E esses 3 sóis, eles têm cores diferentes. Um é amarelo, alaranjado, o outro é rosa e o outro ele é verde. Então ela fala desses 3 sóis, que quando eles estão juntos no céu, as cores do ambiente, das plantas, dos animais e tudo mais que ali está, ela fala que fica numa beleza que ela não consegue descrever, de tão bonito que é o ambiente.
E ela fala de Marte. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à da Terra. Interessante, mas a sonda que tirou foto não viu prédio nenhum lá. Gente, a gente fala do mundo do lado espiritual, não do lado físico, né? Aqui nós temos vários espíritos que estão, porém a gente não consegue enxergá-los, né? Quer dizer, a grande maioria de nós não, né? Então, por quê? Porque eles estão em outra dimensão. E a mesma coisa que em Marte. Então ela fala dos seres marcianos que também possuem asas, tá? E no encerramento, Dona Maria João de Deus, em 1935, ela fala do período de transição. Alguém já ouviu falar disso atualmente? É o que mais a gente ouve, né? Mas lá atrás, em 1935, a Dona Maria João de Deus falava de um novo ciclo evolutivo. Esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas. Ou seja, em 1935 a gente já estava em processo seletivo. Quem vai e quem fica. Lá atrás, e hoje é moda, né? O mundo que a gente ouve dentro da doutrina espírita. E aqui uma tirinha só para descontrair, né? Como assim vou ter que reencarnar? Fiz muita caridade, ajudei a reformar as salas do centro, da creche, até reformei as aulas de evangelização, mas o principal não reformou, porque a alma, você. Né? A gente quer reformar o mundo, mas a gente ainda tem dificuldade de reformar a si próprio. Um adeus. Essa é uma mensagem da Dona Maria João de Deus para um cidadão chamado Francisco Cândido Xavier. Normalmente, a mãe acha que o seu filho é a coisa mais linda e preciosa do mundo, a coisa mais espetacular. Tanto é que toda mãe enche a bola do filho. É verdade ou não é? A mãe não é coruja? Né? A mãe, o pai, todo mundo é coruja. Só que olha o que a Dona Maria João de Deus fala para o Chico. Não encare a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Esse é um recadinho da Dona Maria João de Deus para o Chico Xavier. Né? Tem muito médium achando que eu sou o cara. Né? E olha só o recado, a questão da humildade para ele manter sempre. E ela fala ainda, a vida terrena é amarga. E a gente sabe que é. A gente sabe das dificuldades. Todo mundo sabe onde o calo aperta. Né? A gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Mas ela fala, mas é passageira. A gente tem que entender isso. A vida é amarga, mas é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo vai passar. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Chorai vossas lágrimas, remissores de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendeis nas experiências penosas da terra a soletrar o abecedário do amor, da piedade e da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas do mundo, há no céu quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras. Bem-aventurados os aflitos na terra, porque a eles pertencem as alegrias do céu. Mensagem de Dona Maria João de Deus. E que Deus nos ampare e nos abençoe a todos.